vai falar um pouquinho sobre a reprodução das plantas. As plantas, como vocês sabem, são organismos autotróficos, ou seja, que produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. A gente vai conhecer um pouco sobre como as plantas fazem para se reproduzir, ou seja, para deixar descendentes e continuar perpetuando a sua espécie. As plantas podem se reproduzir de forma sexuada, ou seja, pela formação de gametas, e também de maneira assexuada, e é uma maneira que nós seres humanos fazemos muito frequentemente no nosso dia a dia. Quem nunca pegou um galinho de uma planta, né, e levou para sua casa para poder plantar, e aquela planta germinou? Isso é uma maneira de reprodução assexuada. Do mesmo jeito, se vocês repararem bem, lá no livro, na página 120, temos um exemplo de uma batata formando alguns brotinhos, né, surgindo pelo lado de fora da batata. Esse tipo de reprodução que vocês estão vendo é um tipo de reprodução assexuada. Não teve a formação de gametas, apenas alguns brotinhos se formaram na batata e esses brotinhos estão originando uma nova plantinha. Então a gente vai começar a ver, a partir dessa semana, os 4 grupos de plantas e o tipo de reprodução de cada uma. São as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. A gente vê que cada uma tem um tipo de reprodução diferente, uma maneira de se reproduzir diferente. Tia, mas que nomes complicados são esses? Aos poucos a gente vai se acostumando a cada um desses termos e aí vai ficar cada vez mais fácil para vocês. Todos esses grupos de plantas que a gente vai estudar apresentam o que a gente chama de alternância de gerações. O que seria isso? Vamos usar aqui um exemplo um pouco diferente. Quando os humanos se reproduzem, como a gente não tem alternância de gerações, quando a gente se reproduz, origina um outro ser humano. Mas se a gente tivesse alternância de gerações e a gente gerasse, por exemplo, um ET, um exemplo aqui bem diferente, bem absurdo. Então a gente dá a luz a um ET, e aí quando esse ET fosse se reproduzir, ele não ia originar um outro ET, ele ia originar um humano. E assim o humano ia gerar um ET, o ET ia gerar um humano, e assim vai. Seria uma alternância de gerações. Nas plantas, essas gerações são chamadas de gametófito e esporófito. O gametófito, quando ele se reproduz, ele produz os gametas. Como o nome diz, o gametófito produz gametas. Esses gametas vão fecundar, o gameta masculino fecunda o gameta feminino e vai originar o zigoto. Esse zigoto, quando ele germinar, ele vai ser o esporófito. Então, do gametófito originou um esporófito. Esse esporófito vai produzir esporos. Os esporos, quando germinarem, vão originar um gametófito. E assim vai, o gametófito origina o esporófito dá origem ao gametófito e assim sucessivamente. A geração correspondente ao gametófito, como eu já falei, serão produzidos os gametas por meio da mitose. A mitose é uma divisão celular, né? Ou seja, as células vão se dividindo. A parte responsável do gametófito por produzir os gametas é chamada de gametângio. E na geração correspondente ao esporófito serão produzidos esporos por meio do esporângio, que é a parte que produz os esporos. Esses esporos vão ser originados por meio de outro tipo de divisão celular, que é chamada de meiose. Quando esses esporos são liberados no ambiente, eles têm a capacidade de germinar, quando eles encontram condições adequadas para isso. Ou seja, desenvolvem um novo organismo independentemente, sem precisar unir-se a outra célula, como é o caso da fase de gametófito, em que o gametófito produz os gametas e esses gametas ainda precisam fecundar para poder originar um novo indivíduo. O grupo de plantas que a gente vai conhecer são as briófitas. As briófitas são um grupo de plantas bem simples, e quando vocês se sentirem pequenos, lembrem-se dessas plantinhas. As briófitas são o grupo de plantas mais primitivo que existe. Faz parte desse grupo os musgos,
que é esse que eu estou mostrando para vocês. Percebam como ele é bem simples. Temos também os antóceros e as hepáticas. Como são um grupo de plantas bem primitivas, esse grupo de plantas não possui vasos condutores de seiva, que são xilema e floema. Mas na frente a gente vai entender um pouquinho sobre o que são esses vasos condutores de seiva. O ciclo de vida que a gente vai estudar sobre as briófitas é dos musgos. Nessas briófitas, o gameta feminino é chamado de oosfera e o gameta masculino é chamado de anterozoide. A oosfera é produzida no gametângio feminino, já que é o gameta feminino, e o anterozoide é produzido no gametângio masculino, isso de plantas diferentes. Não ocorre na mesma planta. Esse grupo de plantas, ele ainda necessita da água para se reproduzir. Por isso que são muito comuns essas plantas em período chuvoso, porque necessitam da água para que o anterozoide, que é o gameto masculino, chegue até a oosfera e ocorra a fecundação. Vamos acompanhar na ilustração o ciclo de vida de um musgo. Geralmente, os gametas masculinos são produzidos em uma grande quantidade, e o gametângio feminino produz apenas uma oosfera, que é o gameta feminino. Como eu já falei, o anterozoide vai chegar até a oosfera por meio da água. E é por esse motivo que eles são flagelados, porque o flagelo vai ajudar na locomoção na água para fazer os anterozoides chegarem até a oosfera e ocorra a fecundação. Quando o anterozoide encontra a oosfera, vai ocorrer a fecundação e formar um zigoto no interior do gametângio feminino. Esse zigoto vai se desenvolver e já vai formar um novo indivíduo. Lembrando, como ocorre a alternância de gerações, quando ocorrer a fecundação desses gametas, vai originar um esporófito. Nas briófitas, o esporófito é dependente ainda do gametófito, então ele vai originar esse indivíduo, mas continuando dependente do gametófito. Na extremidade do esporófito, a gente vai encontrar a estrutura que produz os esporos, que é chamada de esporângio. Esse esporângio tem capacidade para produzir milhares de esporos. Esses esporos, quando forem liberados no ambiente, se encontrarem em locais úmidos e com nutrição suficiente, eles germinam, originando um novo gametófito, e assim o ciclo se reinicia.